alegria completa que alguém pode experimentar. Não tem outra forma de alguém experimentar alegria de verdade, alegria completa. O que é a alegria completa? É a alegria que toma todo o nosso ser por dentro, mas também é a alegria que não está presa, não está dependente das circunstâncias em torno de nós. A vida humana conhece alegria nesse mundo. Só que a alegria na nossa vida humana natural, ela está muito presa às circunstâncias. A gente pode ter momentos de alegria e momentos de tristeza. Às vezes momentos de luta e momentos de tranquilidade. É uma coisa de momento. Mas a alegria da vida que Jesus tem para nós, ela vai além disso. Ela quebra essa dependência, ela quebra esses paradigmas de circunstâncias que venham a confirmar se a gente está alegre ou não está. Queridos, é muito comum as pessoas terem alguma alegria. Alegria é uma coisa boa e que todos nós conhecemos, eu tenho certeza disso. Talvez algumas pessoas aqui que tiveram uma vida muito sofrida, com muitas lutas, com muitas marcas, talvez tenham mais tristezas do que alegrias. Acontece. Mas talvez tenham pessoas aqui que, por alguma razão, Deus sabe, tiveram muitos mais momentos de alegria do que de lamento, de tristeza na sua vida. Mas a alegria completa é uma coisa interessante, ela não pode ser encontrada em qualquer lugar. Não se encontra alegria completa nas festas, não se encontra alegria completa nas aventuras, não se encontra alegria completa no shopping, não se encontra alegria completa em nenhuma substância que a gente possa consumir, que a gente possa ingerir. Ela não pode ser encontrada em qualquer lugar. Eu gostaria de fazer um destaque nestes versos que a gente está meditando aqui. O primeiro verso, o verso 5, ele começa nesse trecho dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu quero chamar a atenção em primeiro lugar para essa palavra de conselho, essa recomendação que esse primeiro verso faz. É muito interessante. Na língua original, essa expressão, mesmo modo de pensar, ela está relacionada ao verbo, ela vem do verbo proneite, que tem uma raiz, proneu. E o que significa essa palavra na língua original da Bíblia? Ela tem a ver com direcionar o seu modo de pensar, direcionar o seu modo de sentir, direcionar o seu modo de agir para um sentido mais elevado. E no caso, esse sentido mais elevado é direcionar o nosso modo de pensar, de agir e de sentir para Jesus Cristo. Ele é este referencial, esta pessoa, esta vida, essa figura inspiradora da nossa fé, que é mais elevada, para onde nós devemos olhar e a gente se referenciar nele. Então, a gente vive aprendendo coisas. E nas nossas experiências em que a gente vive aprendendo coisas, a gente vai pegando alguns hábitos, uma maneira de agir, um estilo de vida, uma maneira de pensar, às vezes até de falar, sotaque, gíria, enfim, a gente vai pegando jeitos. E é como se a palavra de Deus dissesse para nós assim, nestes versos: olha, você vive aprendendo coisas por aí e absorvendo coisas por aí, mas eu quero falar para você um conselho de algo que é mais elevado. Que você tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Você vive aprendendo coisas por aí que você nem sabe se presta ou se não presta? Por que você não direciona o teu aprendizado, a tua referência daquilo que molda você para Jesus Cristo? É como se fosse isso. E ele não está falando aqui, esse verso não está falando aqui para nós individualmente, está falando para nós como grupo, coletivamente. Tenham entre vocês. Esse verbo, ele é um verbo que ele tem uma referência, ele tem um significado que é mais coletivo do que individual.
Isso tem tudo a ver, queridos, inclusive para um momento como esse, em que a gente está reunidos aqui. E que, como eu falei agora há pouco, nesse ambiente de gente que é ser humano comum, normal, não tem ninguém perfeito aqui a não ser a pessoa de Jesus Cristo. E no nosso meio vai ser comum, em diversas circunstâncias, a gente ter situações de estranhamento. A gente ter situações em que uma pessoa tem um padrão de comportamento e outra pessoa tem um padrão diferente de comportamento. Isso pode talvez até gerar ou um afastamento, ou um atrito, ou qualquer outro tipo de reação. Mas o que ele está dizendo aqui? Que se a gente fecha o compromisso entre nós aqui, olha aqui, no nosso meio, nós vamos estabelecer um padrão para todos. Nós vamos procurar caminhar juntos, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo de sentir, tendo o mesmo modo de agir, não do pastor André, não do líder fulano de tal, não daquela pessoa da internet que é uma pessoa muito inspiradora, muito gente boa, mas nós vamos nos espelhar, nos referenciar em Cristo Jesus. Nós vamos olhar para Ele. Direcionar, gente, o nosso modo de pensar, de sentir, de agir para Jesus, não é uma coisa que vem de mera emoção. Talvez para você essa noite de adoração, esse culto aqui, ele esteja sendo um momento poderoso na sua vida. Você provavelmente esteja sentindo o teu coração ser tocado de alguma forma pela presença de Deus. E essa experiência também é uma coisa emocionante. Mas a recomendação da palavra de Deus diz que não pode ser por impulso. Não pode ser apenas fruto de uma emoção de hoje. Porque se for por impulso, se for uma mera emoção, hoje você está com vontade, hoje você está fechado, compromisso, amanhã você pode não estar mais, de acordo com a variação das suas emoções e das minhas também. Mas é diferente. É uma escolha que precisa ser feita de maneira consciente. Porque a gente precisa entender que escolher ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma atitude que Jesus Cristo teve, é algo que vai cobrar tudo de nós. É algo que vai impactar uma mudança em todas as áreas da nossa vida, dentro e fora também. É como se a gente levantasse uma pergunta, pensando sobre essas coisas. Ok, Deus está dizendo que existe essa alegria completa, esse estado de vida maravilhoso. Mas como é que eu posso, ou como é que nós podemos acessar essa alegria completa? O que é preciso fazer para ter esta vida que a palavra de Deus está prometendo para cada um de nós? Que existe uma alegria completa. É possível ter essa alegria completa, descobrir essa alegria. E a resposta que Deus dá para nós é você passar a pensar, você passar a agir, você passar a sentir da mesma forma que Cristo Jesus. E para isso, você vai ter que decidir, se você estiver preparado para isso, se você tiver fé para isso, você vai ter que decidir fazer uma troca. Deixar de lado todos os outros referenciais, que são talvez até bons, mas eles são limitados. Eles têm as suas dificuldades, eles têm as suas limitações. E você estabelecer como único referencial, e nós estabelecermos aqui nesse ambiente como único referencial a vida de Jesus Cristo. Adote Jesus Cristo como seu novo padrão de vida. Passe a seguir a Jesus Cristo. Passe a imitar a Jesus Cristo. O homem de Deus, o apóstolo Paulo, uma vez ele declarou isso aos cristãos da sua época: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ele não estava se exibindo, fazendo um momento, olha como eu sou bom, como eu sou lindo, maravilhoso. Ele estava dizendo assim, olha, eu tenho aprendido já alguma coisa com Cristo. E aquilo que eu tenho vivido Jesus Cristo, eu gostaria de ser um exemplo que te inspire, eu gostaria de te abençoar. E se você vê Jesus em mim, imite aquilo que eu faço. Eu tenho procurado aprender e você pode aprender com a minha ajuda. E é assim que funciona também o reino de Deus. Vida na vida.
É por isso, queridos, que a gente se espelhar em Jesus não é uma coisa que tem a ver somente com a nossa decisão pessoal. A gente precisa também fazer uma boa escolha de fazermos parte de um ambiente de pessoas que buscam a Jesus de maneira semelhante, que se espelham nele, que procuram imitá-lo, que procuram segui-lo. É por isso que eu creio de verdade, por causa de declarações que a Bíblia faz como essa daqui e tantas outras, que é impossível ser um verdadeiro cristão sem fazer parte da comunidade de Cristo. Porque ser cristão, como é uma experiência que a gente tem aqui dentro do nosso coração, alguém pode pensar, estar no meio de pessoas é uma coisa que dá muito trabalho, as pessoas às vezes falham, eu quero tranquilidade, eu vou ficar mais no meu canto, eu vou orar a Deus do meu jeito, eu vou buscar a Deus conforme aquilo que eu sinto, eu posso ter uma Bíblia na minha casa e procurar ter contato com ela, faço tudo sozinho e não esquento a minha cabeça. Só que existe uma parte da graça de Deus, queridos, que só é derramada quando nós não estamos isolados, mas quando nós estamos em união. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Como é possível fazer parte da família de Deus, os irmãos, ser irmão e estar brigado com a família? E quando Jesus voltar para reunir a família de Deus? Esse monte de parente brigado, esse monte de irmão brigado, como é que vai fazer para viver a eternidade na presença dele, reinando com ele? Como é que vai se entender esse povo? Queridos, o melhor ambiente para nós sermos aperfeiçoados no amor de Deus é quando nós fazemos parte da comunidade dos diferentes, mas que todos olham igualmente para a pessoa de Jesus Cristo e procuram segui-lo. O próprio Jesus disse num momento: você ama os seus filhos? Quando ele falou no Sermão do Monte, né? Você ama teu marido, tua esposa? Você ama os teus pais? Você ama os seus amigos? Parabéns para você, viu? Porque você ama essas pessoas. Até quem é ímpio, até as pessoas que não querem nem saber de Deus, amam essas pessoas também. Isso é natural, é um amor que é fácil, que vem naturalmente. Agora, eu quero ver você amar alguém que não tem nada a ver com você. O verdadeiro amor, ele é revelado. O verdadeiro amor é comprovado quando eu estou com meu coração aberto, largo, disposto a amar como Jesus amou, a amar quem não merece, a amar quem não tem nada a ver comigo, mas simplesmente pelo fato do que, da mesma forma como Deus me ama, ama essas pessoas também. Amém, gente? Está fazendo sentido isso para você? É esse o caminho que Cristo traçou. É para esse caminho de segui-lo, de imitá-lo, de se referenciar nele, que ele nos chama para andar. E quando a gente entende isso, os outros versos que a gente leu e que a gente está meditando, eles vão ser naturalmente iluminados, eles vão ficar naturalmente mais claros. Eles se explicam quando a gente entende qual é o padrão de Jesus Cristo. Os versos 6, o 7, o 8, resumidamente, eu não vou me prender em detalhes aqui, mas resumidamente, eles vão nos mostrar sobre dois aspectos do padrão de vida de Jesus Cristo, que é esse tipo de vida que semeia e que colhe alegria completa. Em primeiro lugar, esses versos eles vão mostrar para nós sobre Jesus Cristo, como ele tinha uma atitude diferenciada com relação a Deus, o Pai eterno. Esses versos mesmos, eles dizem para a gente, mesmo ele, Jesus Cristo, tendo existido como Deus, ele não usou isso para se promover. Eu estou colocando aqui em outras palavras. Textos mais conservadores, mais tradicionais, eles usam. Ele não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Ou ele não usou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Em outras palavras, o que isso significa? Jesus, ele mesmo tendo existido em forma de Deus, quando ele virou gente como a gente, ele não se apegou a isso para usar isso para se promover sobre as pessoas.
E ele também ainda foi fiel ao Pai em toda a sua trajetória aqui na terra. E foi fiel e obediente à vontade do Pai até a morte. Ele não se preocupou, queridos, em outras palavras, em se promover diante dos homens. Inclusive, muitas e muitas vezes, quando ele ministrou palavras maravilhosas, quando ele ministrou milagres, curas maravilhosas, ele falava para as pessoas: fique quieto, seja grato a Deus e guarde essa bênção para você, porque não é o momento de ficar fazendo alarde sobre isso. Porque ele não veio para se promover, mas o propósito dele foi em promover o nome do Pai Eterno e estabelecer na terra o reino do Pai Eterno. Foi esse o compromisso dele. Mas também por outro lado, se por um lado o padrão de Jesus era diferenciado com relação a Deus, o Pai Eterno, por outro lado, também Cristo teve uma atitude diferenciada com relação às outras pessoas. Os versos dizem que ele, quando se tornou gente como a gente, ele se fez semelhante a todos, ele se humilhou diante de pessoas que eram pecadoras. É absurda essa atitude de Jesus, e ainda se fez servo dessas pessoas, ao ponto de ele morrer para pagar pelos pecados, não dele, mas de todo aquele que nele crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que era maior, Jesus Cristo, ele não se importou em se humilhar diante daqueles que eram menores do que ele, desde que ele pudesse salvar essas pessoas do pecado, das forças do mal e da morte. Salvação completa. Então, queridos, eu espero que você esteja entendendo com isso que a gente está falando aqui, qual que é esse caminho que Jesus seguiu. Então, se você quer ter alegria completa, o que é preciso, a atitude que você e eu precisamos ter, é de a gente procurar ter as mesmas atitudes de Jesus Cristo, o mesmo padrão de vida, de comportamento de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, alguém pode parar e pensar e levantar a pergunta: mas espera aí, esse caminho tão lindo, maravilhoso de Jesus Cristo, ele não está parecendo meio arriscado? Parece que esse caminho de Jesus, esse caminho de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como a si mesmo, esse caminho parece que só tem prejuízo. Ele foi obediente e fiel ao Pai até a morte. Ele se humilhou, ele que era superior, se tornou servo daqueles que eram menores do que ele, e se dispôs a pagar o preço pelos pecados dos outros. E eu estou sendo chamado para viver de uma maneira semelhante à que Jesus Cristo viveu? Como é que pode, afinal de contas, ter alegria completa? Como é que será possível encontrar alegria completa num caminho que termina em humilhação e morte? Não faz sentido. E aí, queridos, é que eu preciso responder a esse pensamento levantando uma outra pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Durante todo o tempo da sua vida, em que você priorizou nos teus planos, nas tuas buscas, cuidar apenas de você mesmo? Todo o tempo que você dedicou da sua vida para ir em busca da tua felicidade. Sim, às vezes até respeitando a Deus, mas deixando Deus em segundo lugar. Às vezes até tratando bem as pessoas, mas deixando as pessoas em primeiro lugar, colocando em primeiro lugar a sua
felicidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que nessa busca pela tua felicidade, você conseguiu encontrar felicidade completa? Você se tornou uma pessoa completamente, perfeitamente feliz e alegre? Eu posso dizer que eu tenho certeza que não. Mas Jesus, Ele está garantindo aqui, por meio da sua palavra, que esse é o segredo da alegria completa, da alegria perfeita. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, quando a gente deixa Ele ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, sabe qual é a primeira mudança que acontece com essa decisão? A sua vida passará a ser problema dele. Ninguém mais toca em você, nada mais acontece com você, sem que isso esteja dentro do propósito dele sobre a sua vida. Ele mesmo diz: eu sou o teu Deus, e eu estarei com vocês todos os dias. E aí, a partir do momento em que cada um de nós, qualquer um de nós, sela essa aliança com Jesus, e as nossas vidas agora passam a ser problema dele, passam a estar debaixo do cuidado dele, da obra dele nas nossas vidas, enquanto nós vamos seguindo as nossas vidas, doando de todo o coração, se doando de todo o coração a Deus e ao próximo, a mesma forma como Jesus fez, Deus passa a cuidar de você. Eu costumo dizer, é um termo que pode soar meio estranho, mas eu peço a você que entenda como eu quero usar esse termo. A economia do reino de Deus. Mas eu não estou falando de economia financeira, tá? Eu estou falando de economia de vida. A economia do reino de Deus, ela é totalmente diferente da economia dessa terra. A economia dessa terra, ela é baseada no reter para ter mais. Quanto mais eu retenho, quanto mais eu acumulo, quanto mais eu centralizo, mais eu tenho. A economia eterna do reino dos céus, ela funciona numa lógica totalmente inversa. Ela funciona, quanto mais você doa, mais você tem. Quanto mais você ama, mais amado você é. Dê e lhe será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante será dada a vós. Porque existe muito maior alegria em dar do que em receber. Por que existe maior alegria em dar do que em receber? Porque nós já temos a garantia e as promessas de tudo. A palavra de Deus diz na carta aos Efésios capítulo 1, nós já somos abençoados. No nome de Jesus, nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. A partir do momento em que a nossa vida está debaixo do cuidado, do senhorio, do governo de Jesus Cristo, e nós passamos a dedicar nossa vida em doar, em semear, para a glória de Deus, para o amor e para ser bênção nas vidas das pessoas, quanto mais nós damos, mais nós com alegria podemos ver o Senhor cuidando de nós, manifestando o cuidado e o amor dele sobre nós. Você entendeu isso, meu querido? Você está entendendo como é que funciona o caminho de Jesus Cristo? E que para conhecer, experimentar esse mistério que a Bíblia chama de alegria completa, alegria perfeita, o caminho que a gente tem que seguir é totalmente diferente do caminho que nós fomos ensinados durante toda a nossa vida. E é por isso que o caminho de Jesus Cristo, ele realmente nos desafia a um passo de fé. Você pode ficar em pé nesse momento? Eu quero pedir, Mary, com o pessoal do louvor, por favor, subam aqui. Eu realmente posso compreender que se a gente observar do ponto de vista natural, humano, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Cruz, humilhação e alegria completa. Parece que essas coisas não casam, não se conversam, não tem como elas terem a ver uma com a outra. Mas querido, querida, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus nos dizer
Jesus provou o contrário. Ele passou por toda aquela humilhação e morte. Mas hoje Ele não está morto, Ele está vivo. Ele reina sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Eu te convidei a ficar em pé, querido, querida, para que você possa permitir o seu coração se abrir e contemplar a grandeza, a beleza, como é gloriosa essa manifestação do amor de Jesus Cristo. E como é maravilhosa essa aventura, essa jornada de seguir no caminho de Jesus Cristo. Houve uma vez que um homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele fez uma declaração que eu sou apaixonado por ela, ela queima no meu coração. Em Gálatas capítulo 2, ele, cheio do Espírito Santo, declara: fui crucificado com Cristo. E hoje vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, agora eu não vivo mais de maneira natural, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Porque ninguém me amou como Ele me amou, porque ninguém se entregou por mim como Ele se entregou por mim. Como não amar alguém que me amou tanto? Como não confiar em alguém que fez por mim mais do que os meus pais fizeram? Que fez por mim mais do que qualquer pessoa que me fez bem, que me abençoou na vida, poderia chegar perto de fazer. Jesus pagou um alto preço para Ele ser a sua vida. Jesus pagou um alto preço para Ele ser a minha vida. Jesus pagou um alto preço para Ele ser a nossa vida, a nossa alegria. Não aquela alegria de momento, mas alegria completa, alegria perfeita. E é por isso